e que tem a ver com também a tua atividade profissional, que é esta greve dos oficiais de justiça e aquilo que está a causar na justiça. Tu já aqui mencionaste várias vezes que, de facto, a nossa justiça é lenta, mas há notícias de que 100 mil processos estarão ainda mais atrasados por causa disto. Não. E vão continuar a ser continuar ainda mais atrasados. Eu posso te dizer que a luta dos oficiais de justiça é mais do que legítima, é mais do que digna. Não é possível nós termos profissionais, e nós hoje vamos aos tribunais, e tem uma particularidade face àquilo que muitas empresas do setor privado hoje em dia não praticam, que é, eu vou hoje a um tribunal, que eu sou advogado, como as pessoas sabem, vou hoje a um tribunal e eu vejo como oficial de justiça naquele tribunal a mesma pessoa que era oficial de justiça há 15 anos, quando eu comecei a advogar. Portanto, isso é uma diferença muito grande. Muito grande, porque é sinal de alguém que as pessoas podem dizer, mas isto acumula vícios. Isso pode acontecer em qualquer ramo dos profissionais. Mas, na prática e na generalidade, quanto mais as pessoas vão ficando rotinadas e habituadas àquele tipo de trabalho, mais pedidas se tornam a desempenhar aquelas funções. Eficácia e produtividade. E tornam-se parte da solução e não continuam a alimentar o problema. E eu vejo oficiais de justiça que têm a carreira completamente estagnada. E o trabalho todo tem de fazer, a disponibilidade que tem de ter e a complexidade, porque as pessoas pensam, oficiais de justiça têm o 12º ano, não precisam ter curso de direito, logo não é muita exigência. As pessoas vão passar um dia para o pé deles para ver o que é preciso, porque eles próprios, muitas vezes, têm também de terem atenção, têm de conhecer o direito. Isto não é só pôr-se numa secretária a processar papéis. Um processo pode cair por causa de um erro de um oficial de justiça? Já houve processos que caíram por causa de um erro do oficial de justiça. Basta uma citação errada, uma notificação errada, por excesso de trabalho, que acontece, e que as pessoas condenam o sistema de justiça, mas as pessoas têm de pensar que o oficial de justiça está sobrevado de trabalho, não tem a sua carreira reconhecida, o custo de vida agrava-se e não há a substituição dos profissionais. E o mesmo está a acontecer com os juízes, que são diabolizados até uma certa medida, em alguns contextos com alguma justiça, porque há erros que são injustificáveis, mas as pessoas não têm noção dos objetivos que os juízes têm de cumprir. Os magistrados têm objetivos para cumprir que os obrigam quase a ser uma parte de uma cadeia de montagem, faz quase lembrar aquele filme do Charlie Chaplin, O Tempos Modernos, em que os juízes só têm basicamente de carimbar, decidir em tempo recorde. É insustentável um sistema de alguns justiça processos têm milhares de páginas, como é que se pode... E o juiz, mesmo com exclusividade, nós vemos às vezes acusações com 1000 páginas. Isto é uma tese de doutoramento, João. É mais do que uma tese de doutoramento nos dias que correm. E que não pode falhar nada, porque se falhar alguma coisa, enquanto os advogados têm toda uma equipa a trabalhar para aquilo, e os clientes têm isso, os juízes às vezes não têm magistrados que os acompanhem nisso. Portanto, não é fácil depois garantir também o grau de especialização. E o Estado é o grande culpado nisso. Eu não gosto de recorrer a este lugar comum que é o Estado é o culpado de tudo. O Estado não é o culpado de tudo, mas neste caso da Justiça não considera a dignidade da carreira, claramente os oficiais de justiça, que são imprescindíveis, são fundamentais naquilo que fazem, e os advogados podem ter a importância que têm, os juízes podem ter a importância que têm, mas se não houver oficiais de justiça, ou se o oficial de justiça comete um erro, o processo vai por água abaixo. Já aconteceu. Eu cheguei a ter aqui um dos presidentes do Sindicato dos Oficiais de Justiça e ele disse que, por exemplo, numa audiência noturna, o juiz tem um subsídio para a alimentação, os guardas prisionais e o preso têm comida que trazem da prisão, o oficial de justiça tem que ir comprar uma bifana a algures. Do seu próprio dinheiro, do seu próprio bolso. Atenção, portanto, isso tem que lá estar presente, como é óbvio. Tem de estar sempre, porque o trabalho continua a volumar-se, é preciso cumprir os direitos do arguido, por exemplo, isso acontece muito sobretudo em casos de processo de crime, e às vezes nós vemos na televisão, estamos nós no sofá às 11 da noite descansados e aparece o oficial de justiça com uma folha a ler as medidas de coação ou dar o ponto de situação da audição dos arguidos, e entretanto não comeu, para voltar para casa também não tem meios suficientes para poder voltar para casa, tem de arranjar alguma forma, e é preciso pensar nisto. Claro. Todos são parte do mesmo sistema, não são só os advogados e os juízes que são os principais, nem os procuradores. Nós temos também os oficiais de justiça. São os oficiais de justiça que juntam todas estas peças no fundo, vitais. Eles são os tendões que seguram os músculos e fazem. Portanto, temos de dignificar estas carreiras dos oficiais de justiça, que não têm as carreiras minimamente dignificadas, a nível salarial, a nível também de prerrogativas. Eu recordo-me que nos tempos de Covid, e não só, há muitos oficiais de justiça que são pais e mães e que são também cuidadores de familiares e que não têm como conciliar o ser oficial de justiça com o ser cuidador, quer das suas crianças e também dos seus pais. Eu vi e já tive conhecimento de casos absolutamente bárbaros,
E não há interesse em conseguir encontrar aqui uma alternativa numa situação destas. Até os serviços de informações conseguem trabalhar a partir de casa e trabalhar no Covid e para conciliar com a parentalidade, que é um direito muito importante e que as pessoas ao mesmo tempo estão esquecendo. E depois os OCEs de Justiça. Estão aqui neste limbo de para tudo tem de estar presentes e não é possível organizar nada. Alexandre, para encerrarmos de alguma forma esta nossa conversa,